Boa noite e bem-vindos a este Meetup com a Academy. Portanto, hoje é um evento com um dos trainers da Academy, que é o Axel, e estes eventos ocorrem quinzenalmente. Portanto, o Axel é o nosso CSD trainer e hoje vai-nos trazer o resumo e um bocadinho dos insights de um clássico que é conhecido como a Bíblia dos Agile Coaches, que se chama Coaching Agile Teams, de Lisa Atkins. Portanto, eu vou pôr o Axel no spotlight para todos. E, Axel, o palco é teu. Ok, eu vou... Pessoal, eu continuo no Spotlight, eu quero vocês todos. Apesar de que... Tá. Ok, eu quero falar sobre este livro aqui. Tá? Como a Raquel bem disse, é a Bíblia de coaching para os agilistas. Então, eu li este livro pela primeira vez em 2015 e foi logo depois de eu me certificar como Certified Scrum Master. Foi também nesse... Bom, eu li esse livro pelo seguinte, primeiramente porque eu sou bem do tipo que gosta de ler e conhecer a teoria que está por trás dessas coisas. E adorei, gostei muito. Tá. Essa autora, eu conheci ela numa Scrum Gathering em Dublin, onde ela foi uma das keynote speakers. Infelizmente, não tive a oportunidade de falar com ela. Por que eu gostei? Vamos começar já com essa parte. Eu gostei porque acho que foi um dos primeiros livros que falaram, que enfocaram o Scrum do ponto de vista do coaching. Ou seja, aplicaram coaching e ela conta no próprio livro que ela depois de já trabalhar como Scrum Master um bom tempo e de trabalhar como coach, como que ela chama de Agile Coach, chamaram a atenção dela falando assim, tá, você está falando tanto de trabalhar com equipes, e também se fala tanto de coaching, mas sabe que existe coaching profissional também. E aí, então, ela se tocou que existe toda uma certificação, toda uma formação de coach profissional. E aí ela se informou, ela se certificou, acho que foi a Coactive Coaching também. E aí, foi aí que ela começou a ter essa ideia de escrever um livro sobre isso. Então, esse livro fala de Scrum e fala do Scrum Master e do enfoque do coach. Eu gostei muito... Duas coisas. Primeiro, tem uma coisa que eu gostei muito e uma coisa que não gostei tanto. Primeiramente, o que eu gostei, na primeira parte do livro, ela deu uma definição do que é um coach e qual é o objetivo do coach dentro de Scrum. Então, eu gostei disso muito. Ela fala assim que qual é o objetivo do coach dentro de um time? É de ajudar o time a desenvolver a própria visão de si mesmo como time, como sendo um time altamente performante no futuro. Então, esse é o objetivo, digamos assim, este é o único objetivo do Scrum Master no time. E acompanhar o time nessa empreita, o rumo a ser aquele time fantástico. Então, ela também descreve, então, que um time ágil, no fundo, desenvolve duas coisas. Primeiramente, claro, é o produto, é a razão de ter esse time. Mas, ao mesmo tempo, se o time trabalha a se autodesenvolver como time. E nessa empreita, o Scrum Master acompanha esse time. Então, gostei, legal de alguém de colocar isso de forma bem explícita, e ela usa bastante metáforas, que eu também gostei bastante. Agora vem a minha crítica. Eu não sei se é produto do tempo, de 2010, quando foi escrito o livro,
e que ela exagera na dose, que ela fala de tudo do ponto de vista de coaching. Então, para ela, praticamente só existe coaching. E o que deixa a coisa um pouquinho confuso, que ela fala do tal do Agile Coach, como se fosse uma coisa totalmente diferente do Scrum Master. Ou seja, Scrum Master é tipo assim, a parte mais burocrática, mas quando você for crescer, for ser grande, aí você vai ser um Agile Coach. Isso aí é estranho. Quem lê esse livro hoje, acredito, vai achar isso estranho. Eu achei estranho. Então, o que na minha visão, e também na visão como que eu ensino o Scrum, é que coaching é uma competência que um Scrum Master precisa ter. Então, se tem as 4 competências básicas, que é primeiramente a competência de ser um professor de Scrum, ser um Master de Scrum, como o nome diz. A outra competência muito importante do dia a dia do Scrum Master, que é facilitação, ajudar o time a ter reuniões produtivas, reuniões colaborativas. E aí também tem que ter competência de mentoria, na hora, por exemplo, quando você ajuda, de repente, o Product Owner para dar um exemplo, a fazer gestão do Product Backlog, mas ensinar fazendo juntos, né? Dar mentoria nisso. Fazendo junto é ensinar fazendo as coisas juntos. E depois, obviamente, também coaching como competência. E isso ficou um pouco confuso, porque ela acha que tudo é coaching. Então, ela fala de teaching, ensinar como coach, ou fazer facilitação como coach, e aí fica um pouco confuso, né? Agora, eu me lembro da segunda parte do livro, ela fala sobre o dia a dia do coach, que eu vou daqui para frente, vou falar de Scrum Master, né, para não desvalorizar. O dia a dia do Scrum Master, e ela dá muitas dicas muito valiosas. E são muitas coisas que eu aprendi, depois esqueci de onde que eu aprendi. Eu aprendi do livro dela. Eu li de novo, uns tempos atrás, justamente para me preparar para a certificação de CST, e também depois de ter preparar a minha documentação para tudo isso, aí eu vi da onde que realmente aprendi isso. Então, uma dica, por exemplo, muito boa, é na Sprint Planning, uma técnica que ela recomenda é o Silent Task Mapping. Ela chama isso de coaching. Aí, para mim, é facilitação pura. É uma técnica de facilitação. Só que não deixa de ser super valioso. Ela dá também dicas do início de um time até, ou seja, na hora de preparar o time, todos os preparativos antes de um projeto, o startup dos times, e umas dicas muito boas que são muito, muito úteis. São, por exemplo, a atividade de team building, por exemplo, a atividade do Journey Lines, fantástico. Market of Skills, ou Constellation, e uma atividade de valores. Então, assim, super valioso, já vale por essas dicas. E, bom, então, ela enfoca de todos os eventos do Scrum, como que você pode ajudar, como usando as tuas competências de coach, ou inclusive de facilitador, ela mistura isso um pouquinho. Mas, assim, são todas dicas super úteis, tanto para a retrospectiva, como o Daily Scrum, também como lidar com umas situações clássicas de conflito com gerentes, com product owner, etc. Bom, a terceira parte é extremamente interessante porque ela foca no crescimento do Scrum Master como coach. Né? Quais são as situações típicas ou armadilhas de um coach, né? Ou de um Scrum Master? E aí ela enumera 8 tipos de armadilhas de coach. Agora, eu me reconheci em algumas dessas. Aí é mais fácil de falar um pouquinho sobre esses aí, porque são um pouco dolorosas, né? Então, tem um padrão que ela chama de opinionator, ou seja, é o Scrum Master que tem uma opinião forte.
Então, um Scrum Master que tem uma ideia e defende essa ideia e perde a parcialidade. Então, isso para um Scrum Master é é importante para um Scrum Master de ficar imparcial perante o time, imparcial enquanto ao produto que o time está desenvolvendo e as técnicas que o time quer usar. E aí tem uma outra variação que é o expert. Então, essa é uma armadilha típica se alguém é o Scrum Master, só que tem muito conhecimento em uma certa área e não consegue também ser imparcial. Então, eu caí nessa armadilha quando eu fui trabalhar com os Scrum Master na Alemanha e a situação foi mais ou menos assim. Como que eu tenho um background muito forte de desenvolvedor e a minha especialização é técnica de testes ágeis. Aí o time tinha um problema relacionado com isso, que era justamente, eles queriam aprender, eles queriam melhorar a qualidade do time, então eles queriam aprender algumas técnicas de automatização, de testes, etc. Eu achava a solução perfeita. Eu achava, tem que ser isso. Aí, então, eu apresentei essa ideia, então, eu já deixei de ser o Scrum Master nesse momento. Eu deixei de ser imparcial, porque eu estava focando em trazer conhecimento. Então, eu era um consultor nesse momento. E eu comecei a defender, aliás, eu comecei até a fazer política para manipular o time, para aceitar, e nesse caminho. E aí, todo mundo queria, mas tinha um cara que não queria. O que aconteceu? Ele tinha desenvolvido uma ferramenta própria de como fazer uma automatização e era muito ruim. Mas ele defendia essa solução com unhas e dentes. E criou um caos, criou uma luta, criou muito conflito. Então, isso aí foi assim, falhei como Scrum Master totalmente nesse aspecto. Tá, então, essa foi uma grande lição para mim. Então, passado essa época lá assim, essa briga foi resolvida, a gerência tinha que intervir e foi meio que medonho. Afinal, eles acabaram adotando essa técnica que eu estava sugerindo, né, porque a maioria queria isso também, só que criou um grande mal-estar. Aí, eu percebi assim, na hora que eu percebi que não era o meu peso para carregar, né? Você pode, então o que a Lisa Atkins recomenda no livro? Ela recomenda assim, você pode até dar opinião também, você pode até dar umas sugestões, mas acaba sendo o time que escolhe, pode até achar bom ou não. Né? Outra coisa, deixa claro que você não está no seu papel de Scrum Master, agora você está no papel de consultor. Deixa bem claro qual chapéu você está carregando. Aí, bom, na hora que eu percebi isso e consegui internalizar isso, na minha próxima oportunidade, quando estava ensinando times, eu senti como se um peso tivesse saído das minhas costas. De que não é a minha responsabilidade, é a responsabilidade do time de fazer essas coisas. Você pode ajudar com os Scrum Master, faz tudo isso, mas não é a sua responsabilidade. Isso foi como se fosse um peso saindo das minhas costas, um alívio. Não que você não deixa de ser comprometido com o time, mas não é sua decisão. Tá. E aí, quais são as causas? E a Lisa também fala sobre quais são essas causas. Primeiramente, então são três, basicamente. A primeira causa é o ego do coach, o ego do Scrum Master. Tem que trabalhar isso. E o primeiro passo também é a autoconscientização disso. Ok. O outro ponto para outros tipos de armadilhas, é falta de foco. Então, quando você, como Scrum Master, trabalha em vários times, a tua efetividade fica muito diluída. Tá? Agora, e aquele peso que eu sentia, e você querendo certificar ou controlar o time, basicamente é o medo de fracassar. Tá? Mas aí falta talvez um pouco de experiência e também confiar no sistema, confiar no framework Scrum para isso funcionar. Então,
isso foi para mim muito uma aprendizagem muito importante. Então, para resumir, esse livro é o melhor livro que conheço, apesar de ser meu antigo já, é o único que conheço que realmente foca bem essa competência de coach. Então, se você quer levar realmente teu time a um patamar mais alto, realmente deixar o time aproveitar o seu maior potencial, você precisa dessas técnicas de coaching, que são basicamente, só para resumir, é você saber escutar de forma profunda o que está acontecendo e você saber guiar o pensamento do seu time, não ajudar a pensar da sua melhor forma, sem você manipular, mas ajudar nesse processo de pensar. Então, tem várias técnicas que ela também apresenta no livro. Então, eu acho que é um livro que, como hoje em dia, você não tem como não ter lido. Se você é Scrum Master, é uma leitura obrigatória no meu pensar. Agora, outra coisa também, uma dica. Esse livro não vai matar a tua sede. Você vai ter que pegar isso e aplicar na vida prática. Isso aí é como ler um cardápio de um restaurante, não vai matar a tua fome. Você vai ter que ir lá e comer ainda. Tá? Ou seja, outra coisa, provavelmente, pelo menos foi comigo assim, você vai precisar um mentor também para te ajudar, para você se desenvolver como coach dentro de um time Scrum, tá? Então é isso. Então, recomendo absolutamente e é um ponto de partida, né? A partir desse livro, pegando as referências, vocês podem ler mais uns 10 bons livros para se aprofundar em cada um desses assuntos que ela fala. Então é isso. Em nome da Academy, obrigada a todos por terem assistido a este meetup.